estou aqui por quê? Porque eu tenho algo que eu acho que é importante para passar para vocês, eu acho. É algo que eu acho que falta para quem gosta de escrever, é algo que não sou eu que acho que falta, né? Isso já vem sendo cobrado há muitos anos, que seria uma teoria para a própria narrativa, uma ciência que desse conta do ato de narrar. E essa ciência ela vem sendo perseguida basicamente há 4 décadas, eu acho, que começou com Greymar, esse foi o cara que era da narratividade, saiu da narratividade, iniciou uma pesquisa para descobrir uma teoria para a narrativa. E essa teoria está dentro da semiótica, a semiótica francesa, é uma semiótica muito pesada, muito profunda, é chamado hoje a área mais difícil do conhecimento. Quando eu entrei na USP, todo mundo falava para mim que eu não ia conseguir dominar isso, que levaria 7 anos e não sei o que mais. E eu não só consegui dominar, como eu consegui ir para frente e colocar essa semiótica no papel e de uma forma que eu possa passar para vocês e que vocês possam passar para outros. Então, assim, o que quer dizer, por que é uma semiótica das paixões? E por que ela está ligada à narrativa e ao roteiro? Porque a semiótica das paixões ela vem ocupar um lugar na narrativa que antes só é ocupado pela ação. A gente até hoje tem uma teoria da narrativa sempre ligada à ação. Sempre as ações dos personagens, as estruturas que a gente conhece para desenvolver roteiro, ou do Sid Field, ou de qualquer outro, eles são estruturais, são importantes, são boas, é o que a gente tem até agora. Mas elas são estruturais. E a narrativa das paixões, o que ela traz? Ela traz um outro lado que faltava, a ação. Ela vem complementar, ela traz a emoção dos personagens. Com a narrativa das paixões, com a teoria das paixões, a gente tem uma narrativa mais completa para a gente poder escrever nossas histórias de ficção. Para começar, assim, a teoria da emoção, teoria da paixão, né? Teoria da emoção e teoria da paixão, elas não estão separadas, assim, elas são juntas, a gente não pode separar uma coisa da outra. Só que a teoria Aristóteles ele descobriu a teoria da ação, né, Aristóteles, e ele já deixou imbuído ali a teoria da emoção. Então, isso que eu vou passar para vocês é uma descoberta, não é uma invenção. Ela nasceu na França, na Escola de Paris, semiótica, pelo Greymar, depois teve outros pensadores. Isso aqui vem sendo preparado há muitos anos dentro das universidades e é uma teoria científica. Então, o que eu vou falar para vocês é uma teoria científica para aplicar. Se você é professor, você pode pegar essa teoria e passar para os seus alunos. Se você é aluno, você já aprende ela que você pode aplicar no seu roteiro. Então, vamos lá. Para começar, é o seguinte. O que é Parasita? Como que Parasita se deu tão bem? Hein? Como que um filme daquele, falado em coreano, né, inclusive, né, ele se saiu tão bem pelo mundo, ganhou prêmios assim, inimagináveis. Né? E no Brasil a gente sempre fala que a língua é um problema para os nossos roteiros. E é meio que uma desculpa, e eu comecei a fazer essa investigação em roteiro, exatamente porque todo mundo falava que no Brasil a gente não sabe escrever roteiro, a gente tem esse estigma terrível. Isso eu também consegui descobrir, um dos motivos que a gente tem dificuldade para escrever, que a gente esconde muito o que a gente sente, né? A gente não tem sofrimento, nós temos os maiores índices de felicidade do mundo. E a emoção e a paixão, em resumo, quer dizer sofrimento do personagem. Então, a emoção nasce do sofrimento dos personagens. Então, vou falar para vocês aqui 2 modelos para a gente entrar em Parasita. Um é da estrutura do roteiro e outro é da estrutura do personagem. Sempre eu vou tentar falar desse jeito. A estrutura do roteiro que a gente vai trabalhar aqui, de Parasita, é sobre os 3 atos. A gente nem vai chegar na questão do ponto de virada, porque ele é muito profundo também. Porque tem os 3 atos. Eu acho que isso já toma nosso tempo bastante. Né? E porque os 3 atos é para haver uma transformação. Né? O primeiro ato, o segundo ato é para ser diferente do primeiro ato, e o terceiro ato é para ser diferente do segundo e do primeiro. Tem que haver uma transformação entre o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Por isso que existe essa estrutura aristotélica. Ela é muito antiga, não foi o Sid Field que criou ela. Né?
Então, e por outro lado, existe a transformação do personagem, que isso é uma novidade, né? O personagem também se transforma, não só a história, mas o personagem tem que haver uma transformação interna no personagem. Às vezes o personagem tem ódio no primeiro ato, no segundo ato ele já tem raiva, ódio, e ele já começa uma vingança. A raiva se transforma em ódio, o ódio se transforma em vingança. Eu vou falar do personagem assim, o que é o medo. Medo as paixões. O que são as paixões? Para a gente conversar assim. Paixões é aquilo que afeta o personagem de maneira mais profunda, por exemplo. Inveja, ciúmes é paixão. A vingança, o medo, remorso. A gente tem um elenco de paixões muito grande. A fúria é uma das paixões que mais tem chamado a atenção assim, dos estudiosos. Mas a gente vai começar a falar das paixões imaginando o que é uma paixão, como que ela se diferencia do outro dentro da narrativa, por exemplo. O que é medo? Medo concerne algo que não existe ainda, é uma projeção do personagem de um medo. O que é remorso? É passado. Medo é futuro. O remorso, por exemplo, é uma coisa que já aconteceu, que é um dano na alma da pessoa, né? O remorso é a paixão muito forte no filme Roma, do Cuarón, quando a personagem Cleo está no final, no terceiro ato, que ela salva os filhos de Sofia na praia, ela sente remorso na hora que ela salva o filho, ela pensa assim, eu não queria que meu filho tivesse morrido. Aquilo é um remorso voltado a um passado. Se você pensar numa paixão, por exemplo, como a ambição não precisa de nada, ela é só uma paixão que ela vai embora sem necessidade de outras paixões, né? Sem necessidade de um dano, né? São as paixões simples, a gente tem as paixões complexas, enfim. Tudo isso que eu estou falando é muito novidade para vocês. Eu vou bem devagar, tá? Depois a gente só deu um aperitivo dessas coisas das paixões. Vamos na estrutura, porque eu vou deixar aqui uma isca muito boa para vocês continuar com essa ideia, né? Vamos na estrutura de Parasita. Eu vou explicar basicamente os 3 atos de Parasita. É importante que vocês tenham assistido o filme. Eu tenho aqui o roteiro também original, lá no site, lá onde eu tenho uma masterclass também, tem um roteiro original de Parasita, de Coringa e outros roteiros. Parasita, ele divide-se... os 3 atos de Parasita são muito bem definidos, como são os 3 atos de qualquer boa obra. Parasita, ele tem um primeiro ato, que é uma comédia, né? Ele tem um segundo ato, que é um drama, e um terceiro ato, que é uma tragédia. O primeiro ato de Parasita, ele é bem definido, a gente chama ele de contrato na nossa teoria. Olha só, aquele primeiro ato ele tem um nome de contrato, tá? O segundo ato, lá em Parasita, que já é um drama, que é quando a família está lutando com aquela outra família do porão, a gente chama de manipulação, é onde os personagens precisam manipular para poder cumprir um contrato. E o terceiro ato, que é o último, que já é uma tragédia, quando aquele homem sai do porão e mata as outras pessoas, aquele ato a gente chama de sanção, que é a sanção da verdade. Por quê? Porque os contratos iniciais eles sempre escondem alguma verdade que a gente não sabe o que é. E ela precisa ser revelada no final. Então, esse primeiro ato, segundo ato e terceiro ato, ele é o arco da narrativa, e a gente vai ter o arco dos personagens, esse é o arco do drama. E esse arco do drama ele começa com um contrato e termina com uma sanção, porque ele sai de uma ilusão a uma verdade. Então, ele tem importância no sentido de que todo final de um filme, de uma história, a verdade precisa aparecer. Se isso não estiver ocorrendo, há alguma coisa errada. Depois a gente vai perceber. Essa estrutura é universal. Ela é universal, ela não é criação minha. Tá? Eu consegui dominar, eu achei ela, eu descobri ela, fui organizando ela, mas ela é universal. Então, se vocês perceberem, Parasita é como se fosse 3 filmes. O primeiro filme acaba exatamente quando a família... deixa eu pegar aqui um papel, antes de mostrar para vocês, né, do Parasita. O primeiro ato ele se encerra quando a ex-governanta volta.
Quando aquela governanta, a ex-governanta toca a campainha da mansão dos ricos, você já conhece Parasita, não preciso falar que é uma família rica manipulando uma família pobre manipulando uma família rica, né? Quando a ex-governanta toca aquela campanha, encerra-se o primeiro ato e começa-se o segundo ato. Quando há grande enchente, quando tudo aquilo termina e há uma enchente, as pessoas estão no ginásio, aquilo encerra o segundo ato, encerra toda aquela movimentação e há um telefonema da outra família que é surpresa para todo mundo. Aquele telefonema é o ponto de virada para o terceiro ato. A empregada, a ex-governante tocando a campainha em Parasita é o ponto de virada já para o segundo ato. O que chama contrato? Essa eu acho que é a parte mais importante desse primeiro ato, chamar de contrato. Por quê? Porque todo personagem precisa fazer algum tipo de compromisso com outro personagem para seguir uma jornada. Isso é para todo tipo de filme. A gente pode olhar em qualquer filme que os contratos... Em Parasita, são duas famílias. A família pobre vai se infiltrar dentro da família rica e cada personagem da família pobre vai fazer um contrato com alguém da família rica. Em Roma, do Cuarón, a gente tem uma personagem que é uma doméstica e uma outra que é a patroa. A doméstica vai fazer um contrato com o Fermi, com o namorado dela, para ter um filho, que é o programa narrativo dela, ter um filho, né? Enquanto que a patroa, o primeiro ato é do contrato, mas já é uma quebra de contrato. É dedicado ao contrato, mas para a gente perceber que ela já está quebrando um contrato com o marido, mas começa com o contrato da mesma forma. Em Parasita, isso é levado ao pé da letra. Então, você percebe lá que tudo que existe em Parasita é relacionado ao contrato. E quando acaba aquele primeiro ato de Parasita, você percebe que ali como se fosse um filme tivesse terminado, né? Quando a ex-governanta toca ali, já vai começar um outro filme, que já é um drama, porque agora aqueles personagens fizeram um contrato com os ricos e eles precisam manipular, eles precisam adquirir saber e poder para garantir aquele contrato e sancionar aquele contrato e dar certo com o contrato. Então, a luta que eles fazem é para manter o segredo do contrato, né? E quando chega o terceiro ato, aí tudo muda de novo, né? O terceiro ato muda tudo, porque parece que não houve mais aquela confusão toda e já vai para uma festa e tudo já acontece de maneira diferente, aonde a verdade do contrato precisa aparecer, e vai aparecer. O final é para fechar essa verdade. Então, alguém morre, o outro sobrevive no hospital, mas, enfim, o importante é que a verdade apareça. O importante é essa linha que eu estou falando aqui para vocês, ela tem essa importância. Eu vou botar aqui uma telinha para... Isso é uma introdução, é o melhor jeito que eu achei para entrar com vocês, seria esses 3 atos, tá? Seria essa curva, porque a nossa teoria ela é gigantesca. Você, para aprender o que eu estou ensinando aqui, eu acho que você levaria 1 ano, mais ou menos, para aprender bem. Eu acho que na faculdade, o ideal do que eu estou falando aqui, dessa teoria, são 2 anos, eu acho. Assim. Vocês estão vendo aqui que essa estrutura nos 3 atos, o Sid Field utilizou-se muito dela. O Sid Field ficou famoso muito com essa questão do paradigma da estrutura dramática. Se bem que isso aqui não é um paradigma, tá? Isso aqui é um sintagma. Paradigma não é assim. Paradigma não é na horizontal. Paradigma é na vertical. O nosso programa narrativo ele é assim também, primeiro, segundo, terceiro ato, mas ele se desenvolve da camada mais simples para a camada mais profunda. Ele é vertical. A gente chama percurso gerativo do sentido. Então, a semiótica serve para você saber o sentido das coisas. Só que nós temos agora uma semiótica pro personagem, né? Não é mais a semiótica das coisas. Isso é muito importante, tá? Então, o que o Sid Field chama de apresentação no ato 1, que ele fala que leva 30 páginas, a gente chama de contrato. O segundo ato a gente chama de manipulação. Por quê? Porque no segundo ato, os personagens precisam adquirir uma competência, eles precisam adquirir um tipo de saber para poder cumprir o contrato, senão eles não vão conseguir.
Então, a gente chama isso de competência e performance. Eu tenho isso em vários exemplos aqui no livro, eu tenho isso em vários exemplos nos vídeos que estão lá no Masterclass, né? E na sanção. Aí, o que é que tem diferente aqui, assim, do Sid Field para a gente? É porque o Sid Field ele só diz que o primeiro ato é de tanto a tanto, que o segundo ato da página 30 a 90, só que ele não diz por que existe o segundo ato e o terceiro ato, ele não explica por que essa necessidade desse arco. E o que a gente faz é mostrar a necessidade de como fazer essa apresentação dos personagens bem feita. Então, o primeiro ato a gente chama de contrato. No contrato, os personagens eles só têm querer, né? Os personagens eles saem atrás de algum tipo de quer ser rico, o personagem quer ganhar um carro, quer ganhar uma namorada, ele só tem querer, 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 querer. Os contratos é sempre feito em cima de querer. Por isso que a gente chama de virtualizado, porque a pessoa só tem um querer, ele não tem nenhum tipo de, ele não tem nenhum poder para agir ainda. Ele só tem vontades. Então, o contrato, a fase contratual, isso a gente vai pegar qualquer filme, depois vocês podem pegar tanto Parasita e outro filme e olhar isso aí. Eu tenho um artigo que explica bem detalhado também já isso lá, exposto como é que funciona os 3 atos. Porque no segundo ato, o personagem de Parasita, ou do Coringa, por exemplo, ele precisa ter um domínio de algum saber para ele poder concretizar e se realizar. Para ele realizar o querer dele, ele precisa saber e depois ter algum tipo de poder. Eu sei que assim a gente estou falando muito rápido aqui porque é difícil para a gente falar. Então, o primeiro ato do Parasita, você percebe. Antes aqui, o ponto de virada aqui o ponto de virada ele dá uma aula só sobre o ponto de virada, tá? Várias aulas. O ponto de virada é um acontecimento extraordinário, a cena é tensiva, ela precisa ser surpreendente, né? O ponto de virada aqui está ao contrário. O ponto de virada 1 e o ponto de virada 2 do Sid Field aqui eu não entendi porque está ao contrário, né? Mas se você vê a estrutura de Parasita, ela tem a mesma. No primeiro ato aqui ele vai da sequência 1 a 69, o roteiro é numerado, as sequências do roteiro. Do segundo ato a 70 a 116 e no terceiro ato 17. Ele está na mesma, ele se encaixa perfeitamente na questão dos 3 atos do Sid Field. Mas a gente já começa a ver a diferença já. Por exemplo, por que Coringa, o ponto de virada de Coringa, por exemplo, ele se dá no final de cada ato? Segundo o Sid Field, o ponto de virada ele se dá no final do ato, e não no começo de outro ato. Mas em Parasita, o ponto de virada, a cena tensiva que surpreende é a que começa o ato, não é a que termina. No Coringa, por exemplo, se você tiver domínio disso, por exemplo, no Coringa, eu estou fazendo a estrutura do Coringa. O Coringa eles tem 3 atos. Os 3 atos de Coringa ele é dividido. Quando o Coringa mata dentro do metrô, né? Aquilo é um ponto de virada forte, né? Depois que ele mata, ele dança, enfim. Eu preciso de uma aula só para explicar o que é o ponto de virada. O segundo ponto de virada é quando o Coringa está no hospital, ele mata a mãe dele. São 2 mortes, 2 pontos de virada. E depois que ele mata a mãe, é que vai ocorrer o terceiro ato. Quando ele chega em casa, ele vai se preparar para a sua performance. Do primeiro ato para o segundo ato, o Coringa, por exemplo, ele mata os rapazes no metrô e só depois inicia o segundo ato. Em Parasita, não. Em Parasita, existe, além da estrutura dos personagens, existe a questão dos valores que estão lá dentro. Então, é muita coisa. Isso aqui é uma coisa muito simples. Eu não estou chegando assim nem perto da teoria do tamanho que ela é gigante, né? Então, Parasita, existe a questão dos valores que estão lá dentro. Assim, no segundo ato para o terceiro ato, a família está embriagada na mansão e eles começam a discutir. Aquelas discussões têm a ver com as relações de valores que os personagens têm. Então, que já é outro caso. Então, assim, a minha ideia inicial era passar para vocês algo estrutural. Aí nem cheguei na questão das paixões aqui. Quanto tempo que a gente tem aqui? Tem meia hora, só tem meia hora, né?
Comédia, bababá, lalala, Parasita, Sanção, Julgamento. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Tá? Esses três, vocês vão ficar com essa tabelinha aí, para depois vocês ficarem pensando nela. Né? Como que um personagem passa de um ato para o outro? A narrativa, a estrutura narrativa, a gente passa de um ato para o outro através das cenas tensas. São cenas de grandes efeitos tensivos e elas têm que ser surpreendentes e essas cenas não são esperadas. Essa que a gente chama de ponto de virada. E o personagem? Por exemplo, em Parasita, você tem vários personagens ali e todos eles têm algum tipo de problema relacionado às suas paixões, aos seus afetos. O menino tem problema sério de aceitação na sociedade, vive com aquela pedra que é um símbolo também, ele tem uma simbologia dentro daquela pedra lá que não está relacionada com as paixões dos personagens, mas reflete um pouco da loucura do personagem. Mas a estrutura passional do Parasita, ela se converge para o pai, para o senhor Kitek, se eu não me engano, né? Como é que é o nome dele lá? Que vai ser o motorista da família rica. Ele começa a pegar a passionalidade que vai fazer a curva dos três atos passar pela paixão. No Coringa é o próprio Coringa. O Coringa são personagens, então é fácil, né? Qual que é a curva do Coringa? Ele quer ser... o Coringa quer ser um grande comediante, né? E essa seria a parte da ação dele, né? Da parte afetiva dele, ele quer conhecer o pai, ele tem uma relação. O contrato de Coringa é com a mãe, né? Muito importante assim, o contrato principal. Ele gera um contrato com outro apresentador de TV, que outro apresentador de TV vai dar sanção para ele. Então, o Coringa tem duas narrativas, que é ser um grande comediante, né? E, por outro lado, ele tem uma arma que ele aponta para a própria boca, que está na primeira cena, ele já diz, né, naquela frase dele lá, que ele seria muito mais visto morto, né, se eu não me engano, do que vivo. Né? Então, ele pretende, no final, morrer ali ao vivo, só que ele surpreende e não morre. Então, mas existe dois sentidos na narrativa desses três atos em Coringa, da mesma forma que a gente pode observar em Parasita, em Roma, nas séries. E em Parasita é o senhor Kitek, ele que leva essa transformação do seu sentir, porque ele sofre de uma grande humilhação, né? Todo mundo humilha ele. E quando a família rica, o chefe lá, o parque da família rica, começa a humilhar ele pelo cheiro, né? A humilhação vem pelo cheiro, o cheiro que ele sente, ele vai acumulando tensões dentro dele que vai explodir no terceiro ato. Então, o arco do Parasita está muito em cima do Senhor, né? Ele que conduz a tensão narrativa até chegar ao final, né? Então, ele sofre uma transformação até ele chegar no estado de cólera. A gente chama aquilo de sair de um estado calmo a um estado de cólera. Relato Selvagem é todo feito assim, na cólera. Rapidinho o cara sai. Se você imagina, e depois você pode dar cólera, você pode chegar na vingança. Lá em Relatos Selvagens tem o Senhor Bombita, que é uma história muito interessante, que ele explode lá. Relatos Selvagens é um filme argentino, vocês devem lembrar, né? Que são filmes curtinhos, né? Ele é sobre a ira, ele é todo baseado numa paixão, né? Assim, Parasita, a paixão maior de Parasita é a ambição, né? E tem filmes que escondem as paixões, por exemplo, O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, por exemplo, a paixão lá é vingança, né? É o ódio, a grande paixão é o ódio, então ele esconde o ódio e ele esconde a vingança. E existe uma paixão maior do que todas essas paixões, que é a melancolia. Todos os personagens de Ao Som ao Redor são melancólicos. Aquele cara, filho do rico, que não quer saber de nada, é uma melancolia. A melancolia domina o som ao redor, do jeito que a ambição domina Parasita e um pouco da loucura fazendo três filmes assim, um pouco da loucura do Coringa. Eu vou tirar o PDF, né, daqui, né? Desculpa. Eu fiquei com esse PDF muito tempo aqui.
Bom, essa estrutura mínima aqui é para vocês entenderem que a gente tem uma estrutura que a nossa teoria pode passar por essa estrutura mínima. Acontece que a gente tem 7 esquemas que abarcam essa estrutura. Essa estrutura em 3 atos, a gente chama ela de programa narrativo. Todo personagem precisa ter um programa narrativo. O programa narrativo tem um núcleo, o personagem, que a gente chama de jornada, que é quando ele faz o contrato. O contrato é feito entre sujeito, objeto e um destinador, que já seria outra aula, só para a gente falar como é que forma esse núcleo do contrato, né? Porque o destinador é que vai mudar os rumos disso tudo, né? Nós temos o acontecimento extraordinário, que é o ponto de virada, que é uma cena forte, ela é surpresa. Nós temos o esquema da surpresa. O que é uma surpresa? Como que alguém sai de um estado calmo, sabe? Do nada, você vira tudo, a sua vida vira de pé para o ar, assim, vamos dizer assim. A surpresa tem muito a ver com o choque, a pessoa perde a cognição, né? E nós temos também o dano, quando a pessoa, às vezes os acontecimentos extraordinários, eles causam danos na alma dos personagens. Muita gente no roteiro, de roteirista, autores, escritores, eles falam muito sobre o dano, né? Eles, sem dizer o quê, assim, a Ana Bulaeste dá um curso lá, ela fica falando assim, mas o personagem tem um problema. Eu estou trabalhando agora um roteiro com Lírio Ferreira, lá, o pernambucano, a proposta de roteiro dele já veio dizendo que o personagem tinha um problema no passado. Então, isso chama-se dano. Na nossa teoria, a gente tem uma longa aula sobre o dano e principalmente quando esses 3 atos, primeiro, segundo e terceiro ato, contrato, manipulação e sanção, entra para o nível mais profundo do personagem, e a gente chama isso de simulacro existencial, que são os personagens em busca de potência, né? É algo bem diferente, assim, né? Então, assim, aquele mapa que vocês viram, onde tem atualizado, virtualizado, atualizado e realizado, dentro da nossa teoria a gente chama de simulacro existencial. Porque o simulacro existencial ele é muito importante, porque os personagens eles antecipam ações. Quando os personagens eles estão no segundo ato, por exemplo, do primeiro, no segundo ato, os personagens costumam antecipar as suas ações, costumam gerar na sua cabeça crenças. Deus, por exemplo, é uma das coisas que eu debato muito como destinador aí dentro. Então, por exemplo, assim, o simulacro existencial Central do Brasil, que eu trabalho aqui, por exemplo, esse livro aqui, Central do Brasil, isso aqui é um contrato entre Dora e Josué, né? Os caras acharam essa capa para voltar, né? E há um simulacro gigantesco aqui que chama potencialização da alma antes da hora. Como que o personagem se potencializa antes da hora? Isso é muito importante. Então, quando ele põe Dora no meio da viagem, antecipando um pai, ela encontra o caminhoneiro, ela se relaciona com aquele caminhoneiro e já quer parar a viagem ali. Ela falou, pô, já achei um marido para mim e um pai para o garoto. Então, dentro do simulacro existencial, aquele segundo ato, ele é importante porque você consegue perceber quando o personagem está antecipando aquilo que ele não tem. Então, ele está se potencializando dentro de uma potência que ele não tem. Então, eu estou falando essa coisa do arco, o arco do personagem, que eu quero falar, que dá para a gente conversar bastante, e a estrutura, o arco da estrutura dramática, que também a gente precisa se aprofundar mais. Eu estou tentando entrar por esse lado. Eu não sei se é o mais fácil de eu entrar numa conversa com vocês, mas eu queria chamar a atenção para a questão dos 3 atos de Parasita, ligado ao contrato, à manipulação, a uma sanção. A partir daí, eu acho que a gente pode chegar em coisas mais concretas. Quando você vai escrever um roteiro, assim, quando você vai iniciar uma história, é muito importante você ter algum arcabouço, assim, se você abre um contrato logo no começo da sua história, isso possibilita que ela vai esticar lá para frente, né? E esses contratos eles precisam ter uma passionalidade lá dentro. Então, no caso lá da paixão, do lado da paixão do Kitek,
ele é comparado a uma barata. Ele vive num porão, ele vive abaixo do nível da miséria, de tudo que você possa imaginar. A esposa dele compara ele a uma barata, os filhos, ao tempo todo, perguntam se ele tem algum plano, ele é o pai da família. Então, os valores e as paixões eles estão juntos. Há o plano para ganhar dinheiro com a família e há um jogo passional em torno disso. Não é só ganhar dinheiro, há sempre uma discussão. No final do primeiro ato, a família se reúne para comer no restaurante, depois se reúne lá na mansão, já bebendo, só para ver a questão do caráter deles, a questão dos valores. Mas as paixões elas ficam mais escondidas ainda. Então o que faz essa grande tragédia virar uma tragédia do jeito que é Parasita, sair de uma comédia, é a paixão do seu Kitek, a raiva que ele tem das pessoas que acha que ele é uma barata, que ele não dá conta de fazer nada e que ele vai explodir. É muito importante assim que a palavra covarde do seu Kitek, assim, para ele é quase a explosão de ira. Quando o Sr. Park sente de novo aquele cheiro, o que vem de dentro não são valores. O que faz o Sr. Kitek matar o Sr. Park no final de Parasita não são valores, não são estrutura de ação, não é nada disso. São as paixões. É uma ira, uma explosão de que ele não aguentou mais dentro dele ser chamado de covarde, ser comparado a uma barata. Quando ele termina aquela cena, a terceira cena, imagina, eu queria ficar aqui horas analisando só esse filme, começando do começo até o final. A última cena, quando ele mata o Sr. Park, aquela cena é uma ira, então o som desaparece, tudo desaparece, há um silêncio. Isso a gente chama de perda de cognição do personagem, isso é muito importante, tem muita gente atrás de nós, da semiótica, tentando entender a cognição, e no cinema isso é muito fácil de usar. Então ele perde a cognição, há um silêncio, o Cuarón usa muito isso, e naquele silêncio ele olha do lado e cai da realidade, ele vai e se esconde no porão, dentro daquela ira. Então assim ele acaba buscando a verdade para ele mesmo. Então a partir daquele momento vem a verdade. O garoto vai ser punido, ele vai ter que revelar tudo tem que ser mostrado ali. A gente usa muito no Brasil, o brasileiro tem muito problema, a gente tem muito problema no Brasil de que nossos roteiros ficam caricatos, porque um personagem desse, às vezes ele age no final do nada. E um personagem mata outro, faz alguma... Acabei de assistir um filme agora, em primeira mão, que um personagem mata sua ex-mulher assim do nada, que não era para matar, sem razão nenhuma, sem ter esse vínculo emocional e passional mais organizado. Se a gente organiza esse nível passional do personagem, a possibilidade da gente errar é menor. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje, eu conheço muito roteirista e lido com eles, é esse lado. Ele sabe fazer estripolia, sabe fazer tudo. Na hora que tem que mexer no lado passional, a gente falha. Então, eu acho que isso ajuda muito a gente nesse lado aqui. Assim, tudo que eu estou falando aqui vem de Greymar, A.J. Greymar. Ele já morreu, foi ele que criou a semiótica das paixões, e depois dele veio Jean-Marie Floch. É muito importante que a semiótica das paixões, vocês não conhecem semiótica das paixões, porque a semiótica das paixões ela ainda está dentro da universidade. Eu praticamente no cinema estou sendo o primeiro, pode olhar no Google aí que você vai ver como é que eu estou tirando isso de lá. A semiótica das paixões foi tirada para aplicar na publicidade por Jean-Marie Floch. Jean-Marie, se achar na internet, vocês vão ver como, do jeito que eu estou aplicando isso aqui no cinema, no roteiro. O Floch foi o único cara que aplicou a semiótica na publicidade. Vocês vão ver como a Apple mudou a configuração de marketing dela inteira, como a Microsoft faz o marketing dela. Chanel, o Jean-Marie Floch fez um livro sobre a marca Chanel, como que essas marcas agregam valores, como que ela mexe na personalidade dos seus consumidores. Eles aplicaram a semiótica lá na publicidade, deu certo, agora eu estou aplicando no cinema. Então, isso é a primeira vez que a gente está conversando. Eu acho que isso é um começo de algo que vocês vão começar a ouvir agora um pouco mais. Tá? O simulacro existencial não é uma calmaria antes da tempestade. O simulacro existencial
é o nível mais profundo desses 3 atos, tá? Então, o simulacro existencial ele está desde ele está no primeiro ato, no segundo ato, no terceiro ato, tá? Eu tenho aulas, eu tenho uma masterclass aí que está disponível para vocês lá, que eu tenho aulas e aulas só simulacro existencial. E eu faço isso no filme Roma, por exemplo. No filme Roma, os 3 pontos de viradas, não são feitos a nível de ação, como aqui, por exemplo. É feito pela sensação dos personagens. Isso é uma coisa muito difícil de perceber. Sabe assim, como que Cleo sentiu numa maternidade que poderia ter um filho, depois ela sentiu que aquele filho morreu, e no final ela sente remorso por ter sentido vontade de ter um filho, depois ter sentido vontade que o filho tenha morrido, e depois ela sente remorso. São 3 sentir que vão marcar 3 pontos de virada. Essa coisa da sensação, ela é muito forte, ela foi deixada por Deleuze e por Merleau-Ponty, e eu dei continuidade nela. Então, isso aí é muito profundo, mas a gente, eu só posso ver essa sensação dentro do simulacro existencial. Ela fica muito importante lá dentro, tá? Então, o que eu estou falando para vocês, isso não tem nada a ver nem com Sitfield, nem com nenhuma teoria, nem nada. A primeira vez, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente fala uma fruta nova, ela tem vários sabores, né? Você fica achando que tem cheiro de manga, de melancia. Então, isso aqui pode parecer com várias coisas, com campo, né? O simulacro existencial é um esquema teórico para a gente estudar as transformações internas dos personagens naquilo que ele tem de mais profundo. Jon Snow, sabe, Jon Snow em Game of Thrones, assim, sabe? Qual o simulacro existencial dele é o fato dele ser bastardo. A agonia dele é uma revolta. Por que Daenerys, lá no final, ele mata Daenerys? Lá, sabe? Porque ele age em nome de um destinador, ele age em nome de outra pessoa. Então, é um conflito, você vai ter um conflito entre o seu simulacro existencial, a sua paixão, e o nível da ação. Isso são várias coisas que a gente pode estudar, isso aqui é só uma teoria seca. Há sempre um conflito entre a ação, o agir, e o sentir. E as nossas teorias até agora elas eram implicativas. Então, se eu bato, eu reajo, sabe? Assim, se eu der uma porrada aqui, o cara dá. A nossa teoria ligada às paixões e às passionalidades, elas são concessivas. Elas não estavam previstas para acontecer, mas aconteceram. A concessão é aquilo que se cria, que se gera entre a ação e a emoção. Sempre há um conflito entre o agir e o sentir. Sempre vai haver. As boas narrativas elas são feitas desse jeito. Todos os grandes livros, Guimarães Rosa, Guimarães Rosa não teria uma obra se os personagens não tivessem esses contratos. Porque os grandes personagens eles nascem do contrato. Quando você faz o contrato, o personagem aparece. Né? Então, uma maneira de você entender já Guimarães, lá de cara, que é um cara difícil, é entender os contratos dele, lá, de Adorinho com o Reobal, lá. Pô, aquele contrato, a verdade, só vai aparecer no final, quando ele vai descobrir que o cara que ele gostava, na verdade, era uma mulher. Aquilo é muito interessante. A estrutura dramática de Guimarães passa por isso aqui. Passa pelo contrato, a manipulação e a sanção. Sabe como a jornada do herói não é de campo, para começar, ela vem do próprio. Foi um cara antes do campo que estabeleceu que existia essas funções. Ele pegou 400 contos russos e estudou, né? E estabeleceu esses critérios mais simbólicos. E Greymar pegou essas funções e transformou ela na narrativa como de fato ela é. Só para assim, uma das aulas que eu queria falar, uma das aulas que eu estou programando é sobre o destinador, que é exatamente sobre Star Wars, Disney, de como dentro dessa estrutura que eu estou falando para vocês a gente coloca o destinador, como que o Superman, por exemplo, qual o sofrimento? Porque paixão é sofrer, né? A alma, como que a gente chega na alma dos personagens? Pelo sofrimento deles. Então, como é que a gente identifica o sofrimento? Como é que a gente vai conseguir chegar nele? Então, se você pegar Big Hero,
Você vai ver que é o contrato com o garoto, ele tem um contrato com o irmão, então o irmão morre. Só que Big Hero já gera um simulacro e, de imediato, para o garoto, ele substitui o irmão por um robô, né? E, no final das contas, como ele é um garoto, ele poderia ter um desejo de vingança para poder matar quem matou o irmão dele, e ele não tem vingança porque aquele é herói. Então, o que ele faz é no sentido de vingar a sociedade, não ele. A nossa teoria para falar de herói é para mostrar como Superman, como os grandes heróis, eles transformam o seu sofrimento num sofrimento coletivo. Que nem Coringa, por exemplo. Coringa pega o sofrimento do Coringa, no final ele vê que é coletivo, ele vai passando para o coletivo, e aquilo, sair do sofrimento individual e para o coletivo, aquilo é para a humanidade. Então, se você não fizer isso, que nem hoje, entendeu? Sabe? Tem coronavírus, se você não agir pensando no coletivo, para você ser herói, você tem que pensar no coletivo. Então, dentro da nossa estrutura, isso eu explico assim como é que se formam os heróis. Aí dá para ver nesse livro, lá no curso, como que a gente gera esses super-heróis, inclusive. Entendeu? Como que a gente transforma aquele sofrimento individual de um personagem num sofrimento coletivo. A gente chama de dano. O dano é uma coisa forte. Todo super-herói tem um dano. Superman não pode transar, ele é um ET, o Batman também. Todos eles têm. O Batman tem a loucura. Todos eles têm uns danos pessoais, que há problema de relacionamento, de afetividade, em relação aos danos que esses personagens têm. E eles colocam esse sofrimento deles não poder ser igual aos outros, na maioria das vezes, né? Para a sociedade. Então, assim, eu acho assim, Campbell tem o seu lugar dele lá, ninguém vai tirar de jeito nenhum. Só que a gente chega com a teoria que vai justificar talvez o que o Campbell falou. Tudo que o Sid Field fala agora, a gente consegue entrar, tudo que ele queria, tudo que ele imaginou, ele chamava essa área que eu estou falando para vocês de estrutura invisível. Ele falava, a gente não tem, está escrito lá, ele falava, a gente não tem acesso a isso, agora a gente tem acesso. Tá? Então, a gente não tira nada, Campbell está lá. A jornada de Greymar é anterior, só que ninguém entendeu e até hoje ninguém colocou. Eu acho assim, se você for olhar, pode me mandar um e-mail que vocês quiserem, assim, alguma coisa, pode olhar lá. Assim, a gente não desfaz de nada, mas a gente traz teoria. Se você estudar o que a gente faz, isso introjeta em você. Porque o que é um escritor hoje em dia? A gente tem que pensar em coisas sensíveis. O mundo do escritor é o mundo da sensibilização, né? Então, o Coringa, ele só atinge grandes plateias porque ele sensibiliza. Se você não tiver uma estrutura universal para sensibilizar, você não sensibiliza. O cinema iraniano hoje é conhecido no mundo inteiro, não em razão das ações dos personagens, mas em razão da sensibilização que o filme passa. Você sensibiliza, você escrevendo bem, você sensibiliza o seu personagem, né? Se o seu personagem está bem sensibilizado, você sensibiliza a plateia. O que nós precisamos é sensibilizar a plateia. Se você gera um personagem bem feito, o ator vai saber interpretar. Então, nós estamos entrando numa área que até para quem é escritor precisa dela, sabe? Para você ser roteirista, você precisa ser escritor. Então, a gente está entrando numa área onde você deixa alguns objetos de lado, né? Você sai da materialidade e entra naquilo que a gente chama não de espiritualidade, mas de paixões. Então, a gente abriria muito discursos aqui assim relacionados às paixões. Eu acho que seria bonito a gente conversar sobre isso. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma pergunta do Gustavo, que ele fala assim: existem signos que se relacionam somente com a narrativa e outros que se relacionam somente com os personagens, ou todos se relacionam? Bom, se existem diferenças, quais são fundamentais para a transformação da consciência da protagonista? Bom, primeiro não tem transformação de consciência de protagonista, né? E primeiro a gente não trabalha com signo, né? A gente trabalha com transformações dos personagens. O bom disso é que a gente abre mão disso, a gente dá outras coisas. Então, existe uma transformação do sentir do personagem. Assim. Então, o personagem ele inicia a narrativa sentido de um jeito. É porque eu não tenho essa tabela aqui no livro. Você ia ver como é que se transforma o personagem, né? Do estado calmo
o estado colérico, como a gente tem uma escala de transformação do personagem. Então, toda narrativa existe uma transformação do personagem que não é simbólica. Ela é transformação em cima do que ele sente. Então, se você domina essa narrativa, você vai dominar os elementos simbólicos que estão dentro da narrativa, tá? Então, para você dominar... porque no Brasil, o que eu estou falando é meio uma coisa muito estranha. Os argentinos já têm noção do que eu falo, os americanos já têm noção, eles têm noção do que é sofrimento. Os americanos e os europeus, eles sabem o que é sofrer, diferente da gente, né? O que eu estou falando aqui, a gente não é só no roteiro. A literatura também tem dificuldade de acessar esse lado emocional dos personagens que vai sensibilizar. Então, assim, a nossa característica não é mais lidar com signos, né? E não lidar com simbologias, mas lidar com as transformações internas dos personagens. A gente vai trabalhar com a jornada interna de um personagem. O personagem ele tem um sentimento e esse sentimento dele se transforma de alguma forma. Eu fiz, por exemplo, eu utilizo... deixa eu ver se eu escrevi aqui, assim, porque a gente fica muito correndo aqui, né? Se eu botei aqui uma transformação. Por exemplo, assim, dentro a transformação do garoto, ela é interessante dentro do Parasita. Você tem um menino que sofre uma transformação, né? E o Sr. Okittek. Existe uma relação entre o garoto e o pai que vai formular o filme. Quando você estiver escrevendo, você vai procurar esses contratos, porque eles são mais importantes, e a gente chama isso de programa narrativo. Cada personagem desenvolve um programa narrativo. As transformações dos personagens vão ocorrer dentro de um programa narrativo. Então, um personagem, a gente chama ele de objeto, ele tem um objeto, né? E ele tem um destinador, um destinatário. Todo personagem vai fazer um contrato com o objeto em busca dos valores que estão nesses objetos, né? Em busca daquilo que o objeto representa para ele. Não o objeto em si, mas aquilo que ele representa. Então, o Parasita, os valores e as paixões dos personagens, eles vão se transformando de acordo com o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, né? Então, o Sr. Okittek, que é o mais forte, no começo ele só tem raiva do cara. Você vê que eles não gostam daquilo. E você vê que aquilo já acumula. Quando ele volta no terceiro ato, ele já volta com uma cara totalmente diferente. O Sr. Okittek, quando ele entra no Parasita, quando vocês vão assistir de novo o filme, vocês vão ver que ele já está transformado. Você percebe a transformação do Sr. Okittek já no terceiro ato, em que ele já está pronto para entrar numa paixão da cólera. Ele não está mais com raiva, ele não está mais com ódio daquele cara lá. Ele já estava com ódio do seu Parque. Ele ficava o tempo todo, não só por causa da mulher, que ele ficava lá perguntando se ele gostava da mulher, mas ele adquiriu um ódio, pequeno que seja, rápido ali, para poder matar o seu Parque. Então, há uma transformação daquele motorista calmo, que ele vai acumulando um pouco de raiva, ele vai acumulando até ele poder matar o seu Parque. Essa transformação do personagem, ela é que é muito importante, tá? A gente, assim, eu faço isso, uma transformação de personagem, assim, eu levo assim, aulas e aulas para a gente poder identificar um personagem e como ele está se transformando, tá? Eu acho que a gente precisava pegar um só sobre personagem aqui, se vocês quiserem, a gente pode fazer. Diego pergunta uma coisa que pode ser mais ou menos o que você está falando. O Diego pergunta, como se aplica a construção e desenvolvimento dos personagens dentro dessa estrutura? Por exemplo, o protagonista conduz ou é conduzido por essa estrutura? E como se aplica nos demais personagens? A estrutura ela não existe, ela é invisível. Então, ninguém conduz a estrutura. Ela é conduzida pelo personagem, tá? Esses 3 atos, ele não existe, você não percebe isso, né? É imperceptível. Você não está assistindo o filme e fala, pô, acabou o filme aqui, é outro. Esses 3 atos que eu estou falando desse jeito, vocês vão ver agora quando assistir o filme de novo, né? Então,
acho que a grande descoberta da nossa teoria é que ela é para o personagem. Então, é o personagem que conduz a narrativa. Se você pega um filme que você tem um personagem, como o Coringa, por exemplo, que tudo acontece em torno dele, ainda fica mais fácil. Toda a estrutura do filme, tudo que ocorre é em razão do Coringa. Eu tenho o roteiro de Coringa de abril do início do ano e tem outra versão do roteiro do final do ano. E eu percebi a mudança do Coringa. Foi muito grande a mudança do Coringa da primeira versão do roteiro até a versão final, exatamente para adequar a estrutura ao personagem, tá? Então, na primeira versão do roteiro, tudo era Coringa, não tinha Arthur, sabe assim, o nome do personagem. Na última versão, só tem Arthur, só tem Coringa no final do filme. Ele é o Arthur. Eles precisavam trabalhar com um personagem que não fosse ainda o Coringa. Então, eles precisavam trabalhar com um personagem frágil, eles precisavam trabalhar com um personagem que vai sofrer transformação. A partir do momento que ele mata no metrô, ele se transforma, ele já acha que não precisa mais de remédio, né? A partir do momento que ele mata a mãe, ele se transforma de novo, né? Então, assim, o personagem é que vai conduzir a transformação da narrativa. Então, se alguém souber ler inglês, é só ler as duas versões do roteiro. Eu tenho ela lá no site, está disponível lá no site, né? Que vocês vão percebendo como o personagem conduz a estrutura, essa estrutura que a gente chama invisível. Esses arcos, esses 3 atos, a gente estuda tanto eles, e eles ficam introjetados na nossa cabeça, como eu falei para você. Ele entra dentro, quando você estiver escrevendo, ele é subentendido. O que eu estou falando aqui é intuição. Eu estou no campo da intuição. O bom roteirista, o bom escritor, ele tem essa intuição. Ele tem essa intuição já formada, experiência também, né? O Sid Field leu 2.000 roteiros, também consegui ler boa parte disso. Só nos últimos anos trabalhei em vários canais aí, eu li mais ou menos 200 projetos, assim, 2.000 projetos. O que eu quis passar para vocês é uma teoria muito longa. O que eu estou trazendo para vocês é uma ciência para ser estudada. No começo, realmente, é difícil de alguém achar que isso pode vir assim, mas vem. E eu só posso dizer para vocês que ela é uma estrutura universal. Então, foram anos e anos de estudo para se chegar nessa estrutura. Acho que deve ter mais ou menos uns 400 pesquisadores por trás disso que eu estou falando para vocês, eu acho, durante esse tempo todo. Só desenvolvendo essa teoria na França, aqui é na USP, né? Portugal desenvolve, nos Estados Unidos, na Coreia, né? Na Europa toda a semiótica já vem andando. Só que eu andei mais rápido um pouquinho aí na semiótica e consegui já fazer uma aplicação dela legal para a narrativa, porque a semiótica estava trabalhando só para si mesmo lá dentro das universidades, né? Elas trabalham o próprio desenvolvimento. A gente que traz aplicado. A única coisa que eu sei dizer é isso, tá? É assim, que se você entrar nisso aqui, você tem uma teoria para estudar, para aprender. Se isso aqui já tivesse alguns anos, hoje ela já estaria nas universidades, quem fosse fazer um curso de roteiro já teria acesso, o cara já teria, olha aqui, tem essa teoria, tem o campo, tem tudo, mas se você quiser ter uma teoria da narrativa, e assim você tem também. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso, tá?